Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com esse conjunto de dados aqui. Esse conjunto de dados, ele fala, você tem aqui, ele fala sobre a dor que os pacientes sofrem após terem praticado atividades físicas. Então, esse daqui é o grupo controle, né? Então, os pacientes, eles relataram a dor numa escala de 1 a 10, né? Esse daqui é o grupo controle, né? O grupo que fez a atividade física e não teve nenhum tratamento após a realização da atividade física. Esse daqui é o grupo que fez crioterapia, né, após a realização da atividade física. E esse daqui é o grupo que fez crioterapia junto com compressão, né? Então você tem um grupo controle que não fez nada após a prática da atividade física. Aqui você tem um grupo que fez crioterapia e aqui você tem um grupo que fez crioterapia mais compressão, tá? Então você tem 3 grupos, o controle e 2 tratamentos, né? Bem, a primeira coisa que você pode fazer, tá, é você vir aqui em análise descritiva. Você coloca aqui a escala da dor e aqui você coloca aqui você coloca a escala da dor e aqui você coloca o tratamento. Aí ele vai te dar toda a estatística básica, né? Ele vai te dar a média, o desvio padrão e tudo mais. Eu adoro o box plot, né? Você imagina que o box plot ele é muito interessante porque o box plot ele te ajuda a ver se você tem amostras outliers, né? Amostras que caem muito acima da média ou muito abaixo da média, né? Se você for fazer algum teste de hipótese, teste T, teste F, ANOVA, você deve excluir esses outliers dos seus resultados, né? Então, a gente veio aqui em box plots, selecionou para fazer os box plots. Você vê que o Jasper ainda está pensando, aqui ele fez os box plots, né? Então, eu posso ver que quem fez, eu posso observar que o grupo controle que não fez nenhum tratamento, ele sentiu mais dor que o grupo que fez quirioterapia mais compressão. E, por sua vez, eu posso ver que o grupo que fez quirioterapia mais compressão, ele apresentou uma dor ligeiramente menor que o grupo que fez quirioterapia, né? Bem, o que eu poderia fazer agora? Eu poderia analisar esse conjunto de dados, né? Você imagina que para comparar mais de 2 grupos, né? Eu uso uma nova. Eu poderia, antes de eu fazer esse teste, eu excluir os meus outliers, né? Então ele está falando aqui para mim que na minha tabela mostra 34, 38. Ele deveria ser excluído, né? E a amostra 19, 0 a 19 também deveriam ser excluídas, né? Desculpa, aqui só tem a amostra 19, né? Então deveria excluir essas 3 amostras porque elas são outliers, né? Nesse caso específico, elas caem acima elas caem bem acima da mediana dos resultados. Bem, eu posso partir. Então, o box plot ele já demonstrou para mim, né, que o tratamento que me deu melhores resultados foi a quirioterapia mais a compressão. Eu posso vir aqui e fazer um gráfico, né? Tem os scatter plots, né? Eu posso vir aqui e fazer um scatter plot para me ajudar a visualizar os meus resultados, né? Eu também tenho um gráfico que é muito interessante, que é o gráfico dos intervalos, né? Quando eu venho aqui, então eu venho aqui em Basic Plots, né, os gráficos básicos, e eu falo para ele colocar o gráfico de intervalos, né? Esse daqui ele já me dá uma visualização bem semelhante ao que eu obtenho nos box plots. A diferença é que aqui eu vejo a média dos resultados em intervalo de confiança, né?
Já olhando aqui pelos intervalos de confiança, já consigo perceber que não deve ter nenhuma diferença significativa da quirioterapia e compressão para só a quirioterapia, né? Estatisticamente, eu não posso dizer que esses dois grupos são diferentes, mas eu consigo dizer estatisticamente que esses dois grupos são bem diferentes do controle. Tá? Então, eu posso dizer que os tratamentos feitos, eles auxiliam no tratamento da dor. Então, para comparar os três grupos, né, eu vou usar um teste de hipótese, que é a ANOVA. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em ANOVA e vou fazer a ANOVA. Então, aqui eu tenho a minha escala de dor, né? Você pode ver que ele colocou como um ranking, né? Que o participante, quando ele responde à dor, né, no questionário, ele dá uma nota numa escala de 1 a 10, né? Então, a gente pode dizer que é um ranking, né? Tem o professor Heitor do canal Pesquise que é engraçado, ele fala, quando ele dá esse tipo de exemplo, ele fala que a dor foi medida com equipamento chamado dorsímetro, né? Que é uma brincadeira, claro, dele, eu acho super interessante a brincadeira, né? Mas na maioria das vezes, né, quando você faz um teste, né, em que você pergunta a opinião do participante, né? Por exemplo, você não tem como medir a dor, você não tem como você medir a satisfação de um cliente com um produto. Então, você fala, dá uma nota de 1 a 10, né? Então acaba sendo um hacking, né? Eu sou químico, na maioria das vezes, meus resultados são variáveis quantitativas contínuas, né? Por exemplo, a quantidade de proteína num leite, a quantidade de gordura num leite, né? Tudo numa escala quantitativa. Bem, então vamos seguir. Então, aqui eu vou pedir para ele fazer a nova de fator único. Eu tenho uma variável contínua que é a escala de dor, e eu tenho os três tratamentos. Aí ele me faz o teste F e eu vejo que eu tenho um P menor que 0,05, então eu vou falar que não. Os três tratamentos, eles não dão resultados estatisticamente equivalentes. Eu posso fazer assumption checks, né? Que você imagina que quando a gente faz a nova, eu não devo ter valores de outliers e eu devo ter variâncias equivalentes, né? Meus grupos têm que ter variâncias equivalentes. Então, eu posso fazer um teste da homogeneidade. Eu tenho esses testes de Welch e Brown, né? Você imagina que para que serve? Quando eu faço o teste de Levine, né, homogeneity test, né? Eu quero ver se os três grupos, né? Não importa se eu estou fazendo um estudo que tem um controle e 5 tratamentos diferentes, né? Esse daqui ele só vai me dizer se as variâncias desses grupos são equivalentes. Então, eu já fiz aqui o teste de Levine e eu vi que as variâncias desses três grupos não são equivalentes. Se a variância desses três grupos não é equivalente, né, então eu tenho duas opções. Eu posso corrigir, né? Eu posso corrigir o valor do meu teste F. Eu tenho as correções de Welch e Brown, né, para quando as minhas variâncias não são equivalentes. Então eu usei aqui, as correções de Welch e Brown e vi que mesmo usando essas correções, eu ainda posso afirmar que os resultados obtidos com os três tratamentos, né, controle, quirioterapia e compressão ou só quirioterapia, eles são diferentes, ó. Olha aqui os valores de P. Então, uma outra opção que eu tenho é usar um teste não paramétrico, que é a nova não paramétrica, né, de Krumska-Wallis, né? A gente já fala que é a nova não paramétrica, né? Então, eu posso pegar e fazer uma nova não paramétrica aqui. E você imagina que eu não paramétrica por quê? Você imagina que que quando você faz uma nova, você assume que as variâncias dos grupos são equivalentes e que todos os grupos seguem uma distribuição normal. Quando você usa uma nova não paramétrica, você já não fica obrigado a ter essas condições. Para eu ver se existe alguma diferença entre os grupos, eu também tenho esses testes pós-hoc, né? Lembra que eu já falei nos vídeos anteriores, né? A nova vai te falar, não, os resultados não são todos iguais, tá? Mas quais são as diferenças? Então, para eu ver quais são as diferenças, eu posso utilizar os testes pós-hoc. Os testes pós-hoc que eu posso utilizar é o teste de Nudete e o teste de Dunn.
Você imagina que esses são testes pós-hoc não paramétricos, né? Então, deixa eu ver. Ele ainda está... O JASP ainda está pensando. Deixa eu ver. Ele ainda está pensando, mas eu já tinha feito no... eu rodo todos os testes antes de fazer os exemplos, né? Cadê os testes? Aqui, agora sim ele me mostrou os testes não paramétricos. Cadê esses testes não paramétricos? Vamos ver. Bem, por alguma razão ele não está me mostrando esses testes não paramétricos aqui agora. Bem, não tem importância, vamos pôr para rolar de novo. Vamos colocar aqui a nova. Então a gente vai fazer aqui é a escala de dor e aqui é o tratamento. Então você imagina que quando você faz a nova de fator único, você tem uma variável contínua que é a dor, e aqui você tem uma variável de grupo que é o tratamento, né? Os 3 tratamentos que foram feitos. Então, eu posso vir aqui em testes pós-hoc, né? Eu vou selecionar para ele fazer os testes pós-hoc. Eu vou colocar para ele fazer o teste de DUN e o teste de DUNET, né? Já sei porque que ele não está mostrando. Eu tinha que passar o tratamento para cá, né? Por isso que ele não está mostrando. Então, eu passei o tratamento para cá e agora sim ele me fez os testes pós-hoc, né? Então, você imagina que quando você tem o teste de DUN, ele é sempre para... Desculpa, quando você tem o teste de DUNET, ele é sempre para você comparar os grupos com o controle, né? Então ele já sabe que tem um grupo de controle, ele vai comparar os outros 2 grupos com o controle, né? Então ele já está me falando que os outros 2, o tratamento que é a quiroterapia mais a compressão ou só a quiroterapia, ambos os grupos são bem diferentes do controle. E o teste de DUN, ele vai comparar os 3 grupos. Então, olhando aqui, ele já me fala que não tem diferença estatística entre a compressão e a quiroterapia e que não tem diferença entre os 2 tratamentos. Mas por um outro lado, ele já fala que a quiroterapia mais compressão e a quiroterapia é diferente do controle, que é o que a gente já tinha observado antes, com os box plots. Tá? Então, você imagina que quiroterapia mais compressão é estatisticamente igual a quiroterapia. No entanto, os 2 tratamentos que foram feitos para combater a dor após a realização do exercício físico, eles são diferentes do controle. Né? Então, esse daqui é um exemplo de ANOVA não paramétrica. Né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo da nossa série do JASP.